em Gálatas 6, versículo 7. Glória a Deus. Pastor, pode ficar com sua Bíblia porque eu... Posso? Gálatas 6, versículo 7. Ô Jéssica, vou pregar com a Bíblia da mulher. Ah, Deus. Ainda bem que em Cristo somos todos iguais. Gálatas está no Novo Testamento. Antigo Testamento, sua graça, pastor. No Novo Testamento, ali depois de Coríntios. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Eu vou ler até o versículo 10. Não, do versículo 6, gostei do 6 aqui. Versículo 6, Gálatas 6, até o versículo 6 até o 10. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Algumas Bíblias falam família, outras Bíblias falam doméstico. Amém? Oremos. Senhor, em nome de Jesus, nós vamos meditar na Tua palavra. Estamos aqui, Senhor Deus, para aprender mais de Ti. Estamos aqui para Te adorar. É um tempo, meu Deus, meu Pai, que nós separamos para render graças a Ti, meu Deus, meu Pai, para aprendermos mais do Senhor, Pai. Em nome de Jesus eu Te peço, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração e ensina-nos a Te servir, ensina-nos a Te agradar, ensina-nos, meu Deus, meu Pai, a sermos um vaso perfeito em Tuas mãos, Pai. Ministra o nosso coração, é o que eu Te peço, Pai, e Te agradeço em nome de Jesus. Amém? 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 Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a todos que nos acompanham pelo Facebook, pelo site da igreja. Quero dizer que Deus ama muito vocês, que Jesus te ama, que Deus tem uma obra maravilhosa fazendo na tua vida. Eu quero falar para alguém especial que vai assistir essa mensagem, que Deus quer transformar a tua vida, quer tirar essa angústia do teu coração. Essa mensagem vai para você, e quando você assistir, você vai entender. Nós estamos reunidos aqui no Ministério Palavra de Vida, na rua Teodolino Pereira de Almeida, no número 59. Estamos aqui todos os sábados, todos os domingos, a partir das 18 horas. Estamos aos sábados também. Venha aqui adorar o Senhor. Estamos próximo ao Atacadão, próximo ao Terminal Guarapiranga e próximo à loja de automóveis Vimara. Deus tem uma obra para fazer na tua vida. O nosso site é o www.ministeriopalavradevida.com.br e o nosso Face é o Palavra de Vida, Ministério Palavra de Vida, São Paulo. E o meu Face pessoal, que é o Wilson Souza. Não é pastor Wilson Souza, nem professor Wilson Souza, é o Wilson Souza. Vá nos visitar na internet e vem nos visitar aqui. Deus tem algo para fazer na tua vida. Dá uma salva de palmas para quem nos acompanha. Eu acredito que dentro de uns 4, 5 anos eu me acostumo com isso, irmãos. Eu sempre erro, ou um ou outro.
Eu sempre erro um ou outro, já lido bem com isso. Já lido bem, sei que eventualmente eu vou errar. Mas o importante é a gente fazer a obra. Ou como diria meus alunos, o importante é o que importa. A mensagem que Deus colocou em meu coração é um tempo de colheita. Um tempo de colheita. Tempo de colheita. Irmãos, nós estamos numa campanha que é a campanha das causas impossíveis. Mas o que Deus colocou no meu coração, a princípio, era fazer uma campanha de prosperidade. Uma campanha de prosperidade. Eu sou de uma escola de pastores que não concorda de jeito nenhum com a teologia da prosperidade. Só que Deus abençoa o filho dele. Entenda uma coisa, é a teologia da prosperidade. Eu ouvi o pastor Samuel Ferreira falando, e eu gostei muito do que ele falou, sabe? Porque as pessoas distorcem as coisas. O que é a teologia da prosperidade? Teologia. Teologia é um estudo sobre Deus, sobre as coisas de Deus. E a teologia da prosperidade é aquela teologia que manipula a palavra de Deus para enganar o povo, para extrair do povo tudo que ele tem, dizendo que Deus vai devolver para ele em dobro ou triplo, através de uma manipulação, uma distorção da palavra do Senhor. Isso é engano, isso é mentira, isso é coisa de Satanás, porque ele é o pai da mentira. Agora, a palavra de Deus séria, ela nos ensina que Deus abençoa em todas as áreas. E que nós devemos, Mateus 6,33, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, só que as demais coisas Ele vai acrescentar. Deus não se agrada em deixar que um filho dele, em deixar que uma filha dele passe necessidade. Deus não se agrada em ver um filho dele, em ver uma filha dele mendigando pão. A minha Bíblia diz isso. É um versículo que é rema, que eu sempre repito, que eu gostaria que você tivesse ele na sua mente, que é o Salmos 37, 25. Fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. É a palavra do Senhor que diz isso. Amém? Amém. E eu creio nessa palavra. Glória a Deus. Eu creio nesse Deus. Glória a Deus. Quando nós falamos em prosperidade, quando nós falamos em bênção material, em bênção financeira, sem ferir a palavra, nós somos fiéis àquilo que Deus quer. A palavra do Senhor diz assim, em Mateus 7: se o teu filho pedir um pão, você vai dar uma pedra? Se o teu filho pedir um peixe, você vai dar uma serpente? Quanto mais, se vós que sois maus querem dar o melhor para o seu filho, muito mais Deus, que é bom, quer dar o de melhor para os filhos dele também. Pastor, onde o Senhor quer chegar? Deus não se agrada em nos ver numa situação de necessidade, irmão. Deus não se agrada em nos ver numa situação de miséria. Deus é pai, e um pai quer o melhor para o filho dele. Mas nós ficamos com aquela teologia da Idade Média, que era ensinado que para se alcançar Deus tinha que ser miserável. Para se alcançar Deus tinha que passar necessidade. Para crescer espiritualmente você tinha que matar a sua carne. Matar a sua carne era fazer voto de ser miserável, de mendicância. Tinha os monges mendicantes, monge que dava tudo para a igreja e saía como mendigo na rua. Uma distorção bíblica. A palavra do Senhor não fala isso em lugar nenhum. Paulo, o apóstolo Paulo, que é uma das abaixo de Cristo, a nossa referência no Novo Testamento, Paulo não vivia como mendigo. Paulo trabalhava fabricando tendas, e quando precisava igrejas,
o abençoava. Dá uma olhada em Filipenses para você ver no capítulo 4. Pessoas, a igreja o abençoava. Além de trabalhar, ele era abençoado pela igreja. Deus não se agrada com vida de miséria. Deus não se agrada com o filho dele, a filha dele passando necessidade. Irmãos, em nome de Jesus, se você está passando por luta, por dificuldade na área financeira, começa a se revoltar e fala: Deus, a tua palavra diz que o Senhor é o dono do ouro e o dono da prata. Está escrito em Ageu capítulo 2. Eu sirvo a esse Deus poderoso e eu sou teu filho. A tua palavra diz que em Cristo nós somos herdeiros, co-herdeiros em Cristo, e todas as bênçãos do Senhor são verdadeiras na minha vida. Está escrito no livro de Efésios, no capítulo 2. Eu quero viver essas maravilhas, eu quero viver o melhor do Senhor. Eu vou ser fiel, como está escrito em Deuteronômio capítulo 28, e diz lá que se eu for fiel, o Senhor vai me abençoar. Eu quero viver as promessas de Deuteronômio 28, do versículo 1 ao versículo 15. Eu vou ser fiel e eu vou colher o melhor dessa terra em todas as áreas da minha vida. Se você crê nisso, glorifique o nome dele, exalte o nome dele. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Aleluias. Domingo passado eu falei, eu tenho a orientação para você começar a viver um tempo de bênção mesmo nas vacas magras. Não sei se você se lembra. Eu conversei com uma pessoa e eu falei para ele, e eu estou fazendo isso, eu estou me preparando para o tempo das vacas magras. Como assim, pastor? No tempo da vaca gorda, você começa a reservar uma poupança para você ter uma reserva no tempo das vacas magras. Esse é o segredo. O segredo que José nos ensina lá em Êxodo, em Gênesis 37, 40 em diante. Na hora da vaca gorda, vá de vez em quando lá no jabuti, no tartaruga. Bom, bênção. Vai lá comer um petisquinho. Mas reserva uma porção, reserva uma parte, para você viver, ter o seu descanso no tempo das vacas magras. É preciso pensar no futuro, irmãos. O crente, principalmente o pentecostal, ele quer só uma pregação de mistério, mas ele não está acostumado a uma mensagem que o oriente a ter uma vida melhor. Irmãos, a mensagem bíblica, ela é para nos levar a uma intimidade maior com Deus. Amém? Amém. E é para trazer a mensagem de Deus para nós. Olha só. Mas a mensagem bíblica é para que quem esteja pregando passe para a igreja aquilo que Deus tem para a vida dele. Aleluia. Tem crente que, se não sentir cosquinha, pentecostal é assim, se não sentiu, não, hoje eu não gostei do culto. Por quê? Eu não senti cosquinha. Irmão, vou te dar um segredo para sentir cosquinha. Compra uma pena, chega em casa, alguns é a sola do pé, e passa, você vai sentir cosquinha. Na igreja, a gente sente unção, não porque o pastor manipulou, a gente sente porque aprova o Espírito Santo, e às vezes ele quer apenas que você seja orientado para ter uma vida melhor na terra. Eu vou fazer a pergunta, vou dar uma de Malafaia. Quem aqui quer ter um futuro melhor? Quem aqui quer ter uma vida melhor? Amém? Glória a Deus. É isso que Deus quer para mim e para você também. Esse é o papel da palavra do Senhor, nos orientar a termos uma vida melhor. É isso. Domingo eu falei sobre você se preparar para o tempo da vaca magra, guardando no tempo da vaca gorda. Hoje eu quero falar com vocês sobre um princípio bíblico
fundamental que quem está na igreja e quem não está vive também, que é o princípio da semeadura e da colheita. Nós lemos aqui um versículo em Gálatas 6:7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, ou seja, Deus não se deixa enganar. Porque tudo, irmãos, tudo, e não há nada fora desse tudo. Tudo o que o homem semear, isso também ele vai ceifar, isso também ele vai colher. Tudo que nós semearmos, nós vamos colher. Semear e colher é o princípio da causa e do efeito. Cada atitude nossa, palavra ou gesto é uma semente, e cada uma dessas sementes nós vamos receber os frutos correspondentes. Irmão, isso aqui é muito sério. Isso aqui é tão amplo. Tem mãe que ela vive maldizendo: isso é uma praga, coisa ruim, isso não presta mesmo, de vagabundo, peste, um animal, porco, burro. Você está plantando, você está plantando, você está semeando. Olha o que você está semeando. Como é que o seu filho vai crescer como? Nós demos uma bronca, a gente combinou no Ilcinho, porque o meu filho, por culpa minha, ele escreve bem devagarzinho, porque ele estava fazendo a letra muito feia. Eu falei: o seu eu sou bravo, entendeu? Aí agora ele está fazendo a letra bonitinha, mas ele demora a fazer a letra. E aí, na escola, ele acaba ficando por último. Ele chegou em casa e falou que ele não era esperto. Que ele não era esperto. Ah, pra quê? Ele mexeu com o nosso filho. Ele mexeu com o nosso filho. Ela deu uma bronca: nunca mais diga que você não é esperto. Nunca mais fala que você não é esperto. Aí quando eu cheguei, lá foi eu também, é a mesma coisa. Aí se você falar para mim de novo que você é esperto, sim, você é inteligente, irmãos, você tem que injetar autoconfiança, sabedoria, confiança, porque você está plantando isso na criança, e no tempo certo isso vai germinar, ele vai crescer como alguém confiante, porque você semeou isso nele quando pequeno. Agora você fala: você é burro. Ele fala: eu sou burro mesmo, nem vou tentar. Aí, né, a gente que quebra a cabeça, a gente sabe que o moleque consegue, mas ele não faz, e a gente vê que tem potencial. Gente, você não sabe como o professor sofre. A gente vê que ele tem, mas a gente sabe que em casa semearam falta de confiança, semearam um monte de coisa. A criança escreve, e vocês já fizeram isso, vou provar. Olha, redação: eu quero estudar para ser alguém na vida. Como para ser alguém na vida? Você não é ninguém. Aí você chega aqui com esse complexo de inferioridade, e eu quero que valorize o que você tem. Olha só: você é um ser, você. Por quê? Porque durante muitos anos você aprendeu desde pequenininho que você não é ninguém. Quem sou eu? Eu? Ah, tá. Ah, quem sou eu? Não é isso. Ai, meu Deus do céu. Mas eu? Sim, você. Por que não você? Se um favelado chegou a presidente do Brasil, um retirante chegou a presidente do Brasil, ele diz: analfabeto chegou a presidente do Brasil. Gente, entenda isso. Você é assim porque você cresceu sendo
eu não conseguiria, porque ele não é melhor do que você. Ninguém é melhor do que você, mas foi semeado em você essa falta de confiança, e hoje você colhe isso. Eu não quero que meus filhos cresçam desse jeito. Eu rompi, eu tinha isso, irmãos, eu tinha esse complexo de inferioridade, mas eu rompi com isso. E antes de ser crente, eu rompi. Os meus filhos não vão crescer desse jeito. E quem tem filho fala amém comigo. Na hora de corrigir, eu vou corrigir. Na hora de dar bronca, eu vou dar bronca. Mas na hora de falar, você vai conseguir, você consegue, você tem potencial, eu estou semeando confiança. Você entende? Não, você não é burro. Mãe, eu sou burro. Não, você não é burro. Pai, eu sou burro. Não, você não é. Você não está conseguindo, mas treina. Porque tudo na vida é treino. Tudo na vida é praticar. Tudo na vida é você tentar. Mas eu não consegui, tenta de novo. Eu não consegui, tenta de novo. Você vai conseguir. E vai semeando confiança. Vai semeando confiança, irmãos. Sabe o que você vai colher? Um filho vitorioso, uma filha vitoriosa, um filho vencedor, uma filha vencedora, porque você semeou confiança nele, semeou confiança nela. Amém? Amém. Em Oséias 8, no versículo 7, diz assim: porque semearam vento e cegarão tormenta, não haverá seara, a erva não dará farinha, se a der, tragá-la-ão os estrangeiros. Lembra daquele ditado? Quem semeia vento colhe tempestade? Vem aí, ó, de Oséias 8:7. Porque semearam vento e colherão tempestade. É um ditado muito falado no mundo, e ele tem base bíblica. Quem semeia vento colhe tempestade. Quando nós semeamos coisas ruins, mais cedo ou mais tarde, é a lei da ação e reação, não é isso? Toda ação provoca uma reação igual ou contrária. Quando você semeia vento, você colhe vento. Quando você semeia tempestade, você colhe tempestade. Mas tem um outro problema aí, irmãos, que a Bíblia demonstra, mas não fala. Na nossa vida, nós colhemos o que plantamos. Amém? Amém. Mas muitas vezes colhemos o que não plantamos também. Você pode ver, a gente colhe o que a gente planta. Isso é fatal, ninguém foge disso. Mas às vezes a gente colhe o que a gente não plantou também. Nós vivemos as consequências dos erros de outras pessoas. Isso nos traz duas responsabilidades. O que nós plantamos afeta a nossa vida, e o que nós plantamos afeta a vida de outra pessoa também. Eu ministrava uma menina, e ela está revoltada. Ela tem um monte de irmão, e ela mora numa casa que tem 2 cômodos e meio. E ela falou: pastor, eu não aguento mais. Eu vou fazer de tudo o que for possível para eu sair desse inferno que é a minha vida, porque eu não aguento mais isso. É culpa dela, irmãos? Não. Se ela tem um monte de irmãos, é porque os pais não assistiam muita televisão. Amém? E logo a casa ficou pequenininha para aquele monte de filho. Agora ela está sofrendo com os problemas que vieram disso. Ou seja, ela está colhendo aquilo que os pais plantaram. Muitos de nós passamos por isso. Colhemos aquilo que os nossos pais plantaram. Só eu aqui, e eu tenho certeza que foi só eu, com 8 anos quase colocou fogo no barraco. Por quê? Porque a minha mãe estava trabalhando, meu padrasto era cachaceiro, e eu sozinho com a minha irmã, 8 anos, minha irmã 7, num barraco, e quase colocamos fogo no barraco.
barraco. Por quê? Porque eu estava colhendo o que os meus pais plantaram. Plantaram vento, colheram tempestade. Isso fala de todas as áreas da nossa vida. Se você passa a vida toda bebendo, você corre o risco de, quando chegar aos 40, 50 anos, estar com a sua saúde debilitada, porque você passou a vida toda semeando destruição do seu organismo. Se você passa a vida toda fumando, você vai chegar a uma idade madura com o seu pulmão virou um carvão, e aí você vai ficar com a sua saúde debilitada, e aí você vai ter problema pulmonar, insuficiência respiratória, e você vai falar: poxa vida, Deus, por que o Senhor não me curou? E Deus vai falar assim: por que você acabou com o corpo que eu te dei, que era perfeito? O tipo de vida que você leva na juventude vai determinar a qualidade de vida que você vai levar na maturidade. Sabe por que eu sou um negrão inteiraço assim, de tirar o chapéu? Modéstia à parte. Glória a Deus por isso. Deus te abençoe. Porque mesmo quando eu não era crente, eu não fumava e não bebia. Nunca fumei, nunca bebi, irmão. Semeei saúde, estou colhendo saúde. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? O que você está semeando hoje? Que tipo de vida, que qualidade de vida? Você pensou que eu ia falar aqui da área financeira? Que tipo de vida, que qualidade de vida você está semeando? Que qualidade de relacionamento você está semeando? Como que você é com a sua esposa, com seu marido? Parece cão e gato, e seu filho vendo vocês se matando? Como que essa criança vai crescer? Traumatizada. Ei, eu tenho 47 anos. Lembro como se fosse hoje, quando eu tinha 8 anos, no barraco, lá no Parque Santa Bárbara, do meu padrasto batendo na minha mãe. Há 39 anos eu carrego isso. Meus filhos não veem isso, porque graças a Deus nosso lar tem paz. O que você está semeando para os seus filhos? O que você está semeando no seu lar? Pensa bem, gente. Filhos vão crescer rebeldes, vão crescer revoltados, porque cresceram num lar dividido, num lar onde marido e mulher parece cão e gato. Aí daqui a pouco está de bem, meu amor, né? Muda de nome, passa a ser Moisés e Mônica, ou Mo é de Moisés, né? Vive se matando, daqui a pouco vira Mo. Irmãos, Mo é Mo sempre. Ou é Mo ou não é Mo. Mo, ah não, Deus já não chama assim. Ai, Deus. Abra sua Bíblia em Provérbios 11. Versículo 18. O ímpio faz obras falsas, mas para o que semeia justiça haverá galardão fiel. Para o que semeia justiça haverá galardão fiel. Provérbios 22. Versículo 8. O que semear a perversidade cegará males,
e com a vara da sua própria indignação será extinto. Veja bem, em um versículo nós falamos que quem semear justiça vai ter galardão certo, e no outro, quem semear perversidade colherá o mal. Pastor, mas isso irmão, essa palavra é para a igreja. Um dos lugares onde eu mais sofri perseguição na vida foi dentro da igreja. Eu conheço pessoas que saíram da igreja porque foram perseguidas dentro da igreja. Eu conheço pessoas que se afastaram do evangelho porque se entristeceram, porque foram perseguidas dentro da igreja, porque crente semeou perversidade, fofoca, maledicência, inventando sobre si, e essas pessoas falaram: eu não quero mais saber da igreja, eu não quero mais saber de crente. E nós, como evangélico, como cristão, temos uma nova criatura. Não devemos viver de fofoca, de maledicência, um falando mal do outro. Ontem nós falávamos aqui na reunião de obreiros sobre evitarmos de falar certas coisas que acontecem, porque nem todo mundo tem estrutura para ouvir. Irmãos, nós temos que semear a bondade, a beleza, o amor, cuidar dos que estão fracos, cuidar um do outro, não sair espalhando fofoca. Quando o pastor me tratava mal, você achava que eu saía falando para todo mundo na igreja? Irmão, vem aqui todo mundo, você não sabe o que o pastor fez para mim. Não, nem todo mundo tinha estrutura para saber dessas coisas. Toma cuidado com a sua língua. Tem gente que não tem estrutura para saber. Ai, lá foi. Uma vez eu vi uma Malafaia pregando isso. Ele falou assim: tem irmã que sai de casa e vai até o mercado. De casa até o mercado, o quitandeiro fala assim: ô, lá em casa, hein? Aí o marido dela brigou com o patrão, pegou um trânsito danado, ônibus lotado, chegou em casa, faltava só uma gota. Amor, você não sabe o que quitandeiro fez? O que foi? Como é que é? Pega a peixeira, pega não sei o que lá, vai lá, mata o quitandeiro. Resolveu o que ter contado isso para ele, irmão? Fala. Resolveu o que? Pastor, o senhor está querendo dizer que eu não devo falar? Não, eu estou querendo dizer que você tem que orar antes de falar qualquer coisa. Nós agimos por impulso, irmãos, e falamos coisas que não devemos na hora que não devemos. Vocês estão me entendendo? Nem tudo vale a pena falar. E tem coisa que tem hora para falar. Se você aprende comigo, que o cara quando nasce bonitão, ele tem que aprender essas estratégias. Você está andando, aí você toma uma cantada, o que você faz? Eu dou aquela olhada de negrão, pronto, cortou barato. Se passa no limite, olha, eu não te dou liberdade, eu nunca te dei esse tipo de liberdade. Me respeite, fazendo igual a Andressa. Me respeite. Não é assim? Irmão, cortou, pronto, você resolveu. Eu não preciso levar para outra pessoa. Amém? Agir com sabedoria, evitar confusão, evitar contenda. Olha o que está escrito aí em Provérbio: o que semear a perversidade cegará o mal. Se a gente leva o veneno para dentro de casa, vira confusão, vira briga, irmãos, por falta de sabedoria. Nem tudo que acontece a gente precisa levar, tenta resolver você. Palavra pastoral. Aleluia. Eu estou indo para a parte final da mensagem. Eu vou pular tarde. Eu quero ir para o capítulo 6 do livro de João.
Esse tipo de mensagem é difícil até dar glória a Deus, né, gente? É só a graça. Irmãos, Deus me levantou para ser pastor e não para ser mercador. Deus não me levantou para enganar ninguém. Hoje para enganar tem um monte, mas eu sei que tem um monte de pastor sério por aí. Alguns são até meus amigos. Em João 6, nós vamos ler no versículo 9. Está escrito assim: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tanta gente? Amém? Presta bem atenção nessa passagem. Eu não vou ler, eu vou explicar para você, para chegar onde Deus colocou no meu coração. Jesus estava pregando, e ele foi para o deserto, e uma multidão foi atrás de Jesus Cristo. Cerca de 5.000 homens, sem falar em mulheres e crianças. Tinha ali 10.000 pessoas brincando. E foi caindo a tarde, chegando o anoitecer. Jesus chama os discípulos, chama primeiro Filipe e fala: Filipe, olha, tem um monte de gente aí que vamos dar de comer para eles. Aí Filipe falou: mas senhor, olha só. Então Jesus, erguendo os olhos, vendo a grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão a dar a comer? Jesus perguntando a Filipe. Aí no versículo 6, mas dizia isso, é aí que eu quero que você entenda, no versículo 6, mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Presta atenção. Uma grande multidão, um problema, tinha como alimentar aquele povo. Amém? Você está me acompanhando? Amém. Ou seja, surgiu o problema. Jesus falou: Filipe, olha, tem esse problema, tem essa multidão para ser alimentada. Filipe, o que vamos fazer? Jesus pergunta para ele: Filipe, como vamos resolver esse problema? Jesus pergunta para ele. Mas quando Jesus perguntou para Filipe, Jesus já sabia o que ia fazer. Pastor, o que isso quer dizer? Que quando você está pensando em como resolver o seu problema, Jesus já tem a solução. Você está se matando: meu Deus, o que eu faço? Como que eu resolvo? Senhor, como que eu resolvo? Jesus fala: descansa, descansa. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Eu tenho solução para o teu problema, diz Jesus Cristo nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Mas Filipe ainda estava na dúvida. Versículo 7. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? O problema era muito grande, era muita gente, não tinha como comprar tantos pães para alimentar toda aquela multidão. Multidão fala em muitos problemas, e muitas vezes nós nos encontramos como Filipe. A gente tem um problema, mas não tem recurso para resolver aquele problema. E por mais que a gente fala: quero confiar em Deus, eu vou confiar em Deus, nós somos humanos, nós somos Filipe. Nós não temos recurso. Chega e eu profetizo em nome de Jesus, como apareceu na minha vida, vai aparecer para você. Chega um André, eu profetizo o André na sua vida. E esse André falou: olha, tem um moço ali, e esse moço tem 5 pães e 2 peixinhos, mas é muito pouco. Os 5 pães e 2 peixinhos, irmãos, era a semente. Essa semente precisava ser semeada, óbvio. Mas eu não sei se alguém aqui já plantou algo. Quando você planta, você quer colher 200 espigas de milho, você não vai plantar 200 espigas de milho. Você vai pegar alguns, 2 ou 3, né? Grãozinhos em cada uma. Você não precisa, você está entendendo? Você não precisa ter uma grande quantidade de semente para receber uma grande colheita. Isso aqui vai contra alguns pastores amigos meus, porque ele fala que se você der 10.000, você vai receber mais.
Lá vem a turma do R$1. Quem aqui já ouviu isso muito na igreja? Lembra? Lá vem a turma do R$1. Irmãos, o que importa não é a quantidade da sua semente, mas a qualidade da sua fé, é a qualidade do seu amor. A sua semente pode ser pequenininha, mas se você semear com fé, semear com amor, semear com entrega, Deus vai fazê-la multiplicar numa medida sacudida, recalcada e transbordante. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Deus não olha para o seu bolso, Deus olha para o seu coração. Aleluia. Eu vou encerrar aqui, mas eu quero te dar rapidamente, bem rápido, uns 3 exemplos. E eu não vou nem abrir, eu só vou te explicar. O primeiro exemplo que eu vou te dar é Jacó, lá em Gênesis 29. Vocês se lembram? Jacó era um enganador. O nome Jacó já é enganador, suplantador. Alguém tenta amenizar. Jacó enganou o irmão e Jacó enganou o pai. Passou a vida semeando engano. Sabe o que aconteceu lá em Gênesis 29? Olha só. Jacó chegou em Padã Arã, doido para casar. Chegou na beira do poço. Não sei porque as melhores mulheres estão na beira do poço. Na Bíblia. Na Bíblia. Aqui as melhores mulheres estão na igreja, a palavra de Deus. Jacó chegou e olhou e viu uma mulher linda, maravilhosa. O nome dela? Raquel. Quando ele olhou para Raquel, se apaixonou. O coração se apaixonou por Raquel. Ficou doidinho, quero casar, preciso. Chegou no pai de Raquel, Labão. Falou: Labão, por essa mulher eu trabalho 7 anos. Labão, fechado. Trabalhou, diz a palavra que ele trabalhou 7 dias como se fosse um dia. Chegou a hora de casar, casou. Só que era costume, depois do casamento, ter um churrasquinho e daquele pilequinho. Jacó travou a biela, travou as 4 rodas. Foi para a tenda para namorar, consumar o casamento. Quando chegou no outro dia, acredite, eu com uma dor de cabeça, aquela ressaca, aquela coisa que quem bebe diz que tem. Olhou do lado, passou dor de cabeça, passou tudo. Peraí. Não era a Raquel que estava com ele, era a Lia, a irmã mais velha. Ele casou com Raquel, mas recebeu Lia como esposa. Ai, mas ficou bravo. Chegou e falou: Labão, mas peraí, eu casei com uma, você me deu outra? Foi enganado pelo próprio sogro. Labão falou: aqui entre nós, não é costume casar a mais nova primeiro. O costume é casar a mais velha, é Lia. E se você quiser a outra, vai ter que trabalhar mais 7 anos para mim. Ou seja, semeou o engano, colheu o engano. É tremendo, irmão. Tremendo. Além disso, nós temos mais quem aqui? Davi. Essa de Davi, eu sei que você não vai dar glória a Deus, mas eu quero que você leia comigo em 2 Samuel 12. Eu tomei uma bronca, eu preguei isso, mas eu tenho que pregar porque eu gosto de pregar a Bíblia. 2 Samuel 12. Essa palavra é linda, irmãos. A Bíblia é linda. Olha só o que está escrito aí em 2 Samuel 12, do versículo 9 ao 12. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era? Perante ele, a Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada do filho de Amon. Agora pois, olha o versículo 10. Agora pois, não se apartará a espada jamais da sua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de
para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vida, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol, porque o que tu fizeste em oculto, mas eu farei isso perante todo o Israel, perante o sol. Irmãos, essa história aqui alguns conhecem, por isso eu não vou me aprofundar, não tenho tempo. Davi, um dia, ele devia estar na guerra, mas o rei estava com preguicinha. O exército foi para a guerra e Davi ficou no palácio. Daqui a pouco Davi saiu na varanda e viu, ele ficou assim, ó. Que mulher é essa? A mulher tomando banho peladinha, mano, no sol, na casa dela, está na Bíblia. Quando Davi olhou aquilo, Davi tinha hormônio até no cabelo, falou: traz ela para mim. E namorou com a mulher, engravidou a mulher, e o marido da mulher estava na guerra, mandou trazer o marido da mulher, tentou enganar o cara, não conseguiu, embebedou o cara, não conseguiu. Aí ele falou: não tem jeito, esse cara não vai assumir o filho. Mandou o cara para a guerra com uma carta, e na carta falou para o chefe do exército dele: olha, coloca Urias no lugar onde ele vai morrer. Teve relação com a esposa de Urias, engravidou a esposa de Urias, mandou matar a esposa de Urias, um servo do Senhor. Até aí, presta atenção, até aí a vida de Davi era uma benção. A partir daí nós lemos aqui, a vida de Davi virou um inferno. Um filho estuprou a própria irmã. O outro filho, que era irmão da Tamar, que foi estuprada. Veja bem, Amnon estuprou Tamar. Tamar era irmã de Absalão. Absalão tentou matar o irmão. E aí, além disso, ainda Absalão tentou tomar o trono de Davi. Irmão, virou um rolo danado. A vida de Davi virou um inferno, porque semeou o mal e passou a colher o mal. É o que a Bíblia diz, irmãos. Entenda, quando nós semeamos o mal, nós colhemos o mal. Indo para o final, Jó 42. Todo mundo conhece a história de Jó. Em um dia só, Jó recebeu a notícia. Jó perdeu. Jó tinha parecia um J pequeno, só graça. Jó possuía, desculpa, irmãos, eu tenho esse. Jó possuía 7 filhos e 3 filhas, total de 10. Possuía muito gado e possuía muitas ovelhas, animais de cargas. Possuía vários funcionários. Irmãos, de uma batelada só, Jó perdeu os filhos, Jó perdeu os animais, Jó perdeu as propriedades. E não satisfeito, Satanás voltou até Deus e falou: olha, ele só te adora porque ainda tem saúde. Deus falou: pode tocar no corpo dele, mas não mata ele. Jó, a esposa de Jó mandou ele amaldiçoar Deus e morrer. Sabe o que sobrou para Jó? Você se lembra? Um cabo de telha. Ficou em cima do monte de cinza, se raspando com um cabo de telha, porque ele fedia tanto que a metro de distância sentia o fedor das feridas que saíam do corpo dele. Perdeu tudo, perdeu todos. Ganhou 4 colegas. Ele ganhou 4 amigos. Amigo da onça, que vinham só para ele. Tá vendo? Você é um pecador, você é falho. Porque quando a gente está mal, sempre aparece alguém para apontar o dedo para a gente.
Mas o que eu quero dizer para você é uma outra coisa. Quando Satanás, irmão, olha que tremendo. Quando Satanás chegou diante de Deus, Deus falou assim: Satanás, você tem visto Jó, meu servo bom e fiel, temente a Deus e que foge do mal? Jó era um homem de oração. A Bíblia diz no capítulo 1 que Jó orava por ele, e quando os filhos faziam festa, ele orava pelos filhos. Ele semeava oração, ele semeava entrega, busca a Deus. Irmãos, a luta pode vir contra você e contra a sua família, mas você tem que ter uma reserva de oração. Você tem que ter intercessão, como a pastora pregou ontem. Interceder pelos seus filhos, interceder pelo seu marido, interceder pela sua esposa, porque quando a luta vier, Deus que é Deus, vai olhar lá de cima e o próprio Deus vai dar testemunho de você. E eu profetizo que no final da luta você vai colher aquilo que você semeou. Aleluia. Olha só para aí, Jó 42. Versículo 12, versículo 13. Já está na tela. Deus abençoe, Tati. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi, 1.000 jumentos, e também teve 7 filhos e 3 filhas. Lembra que eu falei que ele tinha 7 filhos e 3 filhas? Olha a restituição de Deus na vida dele. Jó passou por todo o sofrimento, Jó passou por toda a luta. Ele perdeu a família, ele perdeu os bens, ele perdeu os filhos, ele perdeu a honra, mas ele não perdeu o amor de Deus por ele. Ei, por maior que seja a sua luta, por maior que seja a sua perda, Deus ainda te ama, Deus se preocupa com você, Deus não te abandonou, e no tempo certo Ele vai mudar a história da tua vida. Aleluia, glória a Deus. Para encerrar, agora sim, para encerrar, esse menino, voltando lá para João capítulo 6, esse menino semeou 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Olha só o que acontece lá em João capítulo 6, versículo 12. João 6, versículo 12. Amém? Amém. E quando já estavam fartos, vamos ler do versículo 10. Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, aos quais haviam comido. É a palavra do Senhor. Eu profetizo que isso que hoje você tem, e que é pouco, isso que hoje você tem, e que está faltando, você